como guardar a palavra de Deus. Amém. Como guardar a palavra de Deus. Se guarda a palavra de Deus quando se pratica. Amém? Quando você pratica a palavra, você está guardando. Amém. Amém? Amém. Não pensa você que a gente entra na igreja, a gente começa a ouvir a palavra de Deus e significa que a gente já está guardando. Muitas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, elas são tocadas, né, pela palavra, decidem entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Decidem entregar sua vida para Jesus, mas daí em diante tem uma jornada, tem um preço a pagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para quê? Para que nós possamos chegar, para que você possa chegar aos frutos dessa entrega, né? Essa entrega tem que ter fruto. Então, nós vamos... primeiro eu quero ir com você em Efésios capítulo 4, versículo 21 ao 24. Essa entrega, ela tem que ter frutos, amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 21 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. 4, 21 ao 24. Se é que o tendes ouvido, e nele quem? Em Cristo, fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Vai ter que acontecer algo dentro de você, amém? Dentro de mim, que vai nos mudar, amém? E existe uma ferramenta, e essa ferramenta única é a palavra de Deus, amém? E Deus, ele vai poder usar essa palavra para que as nossas vidas sejam mudadas. Deus é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Amém? Amém. Jesus disse lá em João 6,65, João 6,65, Jesus disse que ninguém vem a ele se não for pelo Pai o enviando, né? Deus envia. Então, o trabalhar é de Deus em nossas vidas. Você está entendendo? Claro que você é que tem que deixar. Amém? Você tem o dever de deixar Deus trabalhar em sua vida. Em sua vida, amém? É por isso que existem muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes e que elas entram nas igrejas, elas entregam suas vidas para o Senhor Jesus, mas nada mudou na vida delas e às vezes elas colocam a culpa no pastor, na igreja, entendeu? Elas nunca assumem a culpa nelas mesmas, né? Elas colocam a culpa nos outros, entendeu? Mas o autor da nossa salvação, amém? Aquele que vai trabalhar em nossas vidas é o Espírito Santo, é o próprio Deus, amém? Mas ele vai precisar da palavra, a palavra dele trabalhando em nós. A palavra de Deus é uma ferramenta. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que ela é como uma espada. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é comparada com uma espada de 2 gumes, né? Ela é afiada, ela é bem preparada, porque é ela que vai separar o que é de você mesmo, da sua mente, da sua alma, amém? Do que é do Espírito. A Bíblia diz que ela vai separar, ela vai fazer uma separação. Ela vai trabalhar na tua vida, tornando você, de fato,
um servo de Deus. Amém? Uma serva de Deus. Vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante. Eu quero ir lá com você. 4, versículo 12 em diante. Então, a palavra de Deus, ela é a ferramenta, tá? Bem preparada, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém. É ela que vai mudar, olha só, o que você está pensando que não agrada a Deus. Então, a palavra de Deus é a ferramenta certeira para preparar a gente para a vida eterna. Amém? Versículo 12. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Então, olha só, voltando aqui para Efésios 4, ele diz aqui, ó: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, glória a Deus, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Glória a Deus. Glória a Deus. Vos renoveis. Então, o que Deus quer não é outra coisa a não ser um renovo. O que Ele quer é um renovo dentro do nosso espírito. E esse renovo é que vai trazer para nós a nova criatura, o novo ser. Amém? Vai fazer de nós uma nova criatura. Versículo 24. E vos revistais do novo homem. Então, quando nós nos convertemos, há uma nova vida para nós vivermos. Há um novo homem, um novo ser para nós nos tornarmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já passei por cada uma, meu Deus. Eu lembro uma pessoa pessoas já chegaram para mim dizendo assim: pastora, olha, não como é que se diz? Faça de tudo para com que essa pessoa que eu vou levar na igreja, tá bom? Essa pessoa está desviada, mas eu vou levar lá na igreja. Faça de tudo na igreja, com os irmãos, com a igreja, para que essa pessoa não se decepcione novamente e ela não volte atrás. Você está entendendo? Mas em que sentido? Que não seja tratado do pecado dela. Entendeu? Porque se for tratado do pecado dela, se a palavra mexer com o pecado dela, pastora, ela vai voltar atrás novamente. Você está entendendo? Queridos, é a mesma coisa que você dizer assim, olha, doutor, você está no hospital, né? Aí você está com uma pneumonia. Aí você chega lá e diz assim, doutor, o médico diz assim para você, o que você tem? Eu estou tossindo muito, eu estou com muita secreção, eu estou assim, estou mole, entendeu? Tudo que é sintoma da pneumonia. Mas olha, doutor, não me dê nenhum medicamento, nenhum remédio que é antibiótico. Entendeu? Vai devagar, doutor. Não me dê nenhuma injeção, não me dê nenhum remédio que vai mexer com essa enfermidade, porque eu não estou disposto a tomar. Olha, é melhor que você não vá no hospital. Porque se você for no hospital com uma pneumonia, você não vai ter que ser tratado? Pois é, queridos. O pecado é uma doença cardíaca
que tem que ser tratado com urgência, porque a qualquer momento vai haver um infarto. Entendeu? O pecado nos infarta. Entendeu? De uma hora para outra. Nos faz passar vergonha. Você quer ter uma ideia? Deus diz que ele visita o pecado, a maldade da gente, dos pais, nos filhos. O pecado passa para os filhos. O pecado da gente passa para os filhos. É um câncer. Entendeu? É uma doença. Então, esse pecado, ele tem que ser tratado. O pecado tem que ser tratado. E ele é tratado com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, e muitas das vezes é preciso a palavra de Deus como uma bezetacil. Amém? Como um antibiótico. Para poder tirar aquele mal. E Jesus diz aqui, a palavra de Deus nos diz aqui em Efésios, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Como é que Deus trata conosco? Ele nos recria novamente, ele cria um novo homem em nós. Ele faz de nós uma nova criatura. Por isso que Jesus falou, agora você entende por que Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode desfrutar do reino de Deus, não pode viver no reino de Deus. Então, ou uma coisa ou outra, ou eu continuo na velha vida, ou eu vou desfrutar do novo ser, amém? Da nova vida que Deus tem para mim em Cristo. Deus tem uma nova vida para você em Cristo. E essa nova vida, ela é formada por meio da palavra. É a palavra que forma essa nova vida em nós. Você quer ver, quando Deus olhou a este mundo, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, o Espírito de Deus estava pronto para que Deus falasse. E quando Deus viu que tudo estava sem forma e vazia, o que ele fez? Ele falou. Foi o poder da palavra que tudo veio em ordem. Foi por causa do poder da palavra de Deus. Então é por causa do poder da palavra de Deus que tudo vai vir em ordem na minha vida. Tudo vai vir em ordem na sua vida. Então, se eu recusar a palavra, eu estou recusando o remédio para eu me tornar uma nova criatura, para eu ser curada, para eu ser liberta, para me ser aquilo que Deus quer que eu seja. Porque ele diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, ou é novo ou é velho. Com Deus não tem meio termo. Amém? Amém. Versículo 24, ele diz assim, vos revistais do novo homem. Olha aí. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que quer dizer isso? Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Amém? São espírito e são vida. E lá no capítulo 17 de João, Jesus disse assim, Pai, santifica-os na verdade. Ele estava pedindo que Deus santificasse os discípulos na verdade. Que verdade é essa? A tua palavra é a verdade. Amém? É por isso que a palavra de Deus, ela dói na gente. Ela dói. Por quê? Porque estamos doentes. Entendeu? E a palavra de Deus, ela é, de fato, o remédio que pode nos curar. Entende? Amém? Então as pessoas, olha só, eu quero ir com você também, ainda continua, tá? Quem é que me trata? É o Espírito de Deus por meio da palavra de Deus. Jesus disse em João 6:63, ele diz o quê? O Espírito é o que dá vida. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós somos criados em Deus pela palavra. Tá aqui, versículo 24 de Efésios 4. Tá? E vos revistais do novo homem. Quem é o que dá vida? O Espírito de Deus. Quem é que nos reveste do novo homem aqui? Segundo Deus.
O novo homem, olha só, é feito por Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso que Jesus disse: santifica-os, 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 Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então só tem um meio de eu ser criada, de eu ser feita para Deus, de você ser feito para Deus, uma nova criatura. Quem? Uma nova criatura. Só tem um meio. Por quem? Pela palavra. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz isto. Tiago 1, versículo 18. Só tem um meio, a palavra. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Olha aí. Como é que diz? Como? Como é que Ele nos gerou? Pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Para que fôssemos Amém. Glória a Deus. Pela palavra da verdade. Para que fôssemos como? Primícias das suas criaturas. Amém. Gente, Deus, com Deus é só honra. Amém. Amém? Não tem mais desonra. Glória a Deus. Porque Ele quer que nós sejamos primícias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Agora você vai comigo, João 6, 63 até o 65. Aí vou juntar de novo, olha só. Tiago 1,18 diz que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora, olha a luta de Deus para nos gerar. Talvez seja contigo na igreja, talvez seja com você. Você tem sido teimosa, ou talvez seja comigo. Entendeu? Talvez a gente tenha sido teimoso, né? A gente não quer ser gerado. Você quer ver? João 6,63, eu vou começar do 63, eu já falei, mas vou falar mais uma vez. O Espírito é o que vivifica. Quem é que vivifica? O Espírito. O Espírito. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Ó, mais uma vez, a palavra. Quem vivifica? O Espírito. Como? Pela palavra. Mas Jesus diz aqui, ó, mas há alguns de vós que não creem. Entendeu? A nossa teima de não querer crer, de não querer aceitar. E eu falava com essa irmã, eu falava para ela, mas irmã, a palavra é a verdade. Amém? Só tem um meio dessa pessoa ser livre pela palavra. E isso isso não tem como. Entendeu? O que você está me pedindo é indecente diante de Deus, entendeu? Mas essa pessoa, graças a Deus, uma pessoa muito humilde, né? Falou, pastora, eu não entendi. Olha, é verdade mesmo, pastor. Você está entendendo? Às vezes nós estamos tão displicentes da verdade, com a verdade, né? Andando displicente. E aí a gente acha que as pessoas vêm para a igreja, mas elas têm que ouvir o que elas querem ouvir, para elas poderem permanecer. Então que não venha. Então que não venha. Sabe por quê? Vou te provar. Jesus agiu dessa mesma maneira. Ele falou a verdade para as pessoas. Olha, e ele disse assim, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não cria. E quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Entendeu? Então, as pessoas que vão para a igreja, elas têm que ir com um propósito. E elas têm que ser pegas de jeito por Jesus. Mas para elas serem pegas de jeitos por Deus, elas têm que se deixar. Sabe por quê? Tá aqui, ó. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus falou que para andar com ele, haveria de acontecer algo, entendeu? Na vida daquela pessoa. Para andar com ele, só Deus faria.
Só Deus faria uma pessoa andar com ele. Sabe? Só Deus faz uma pessoa andar com Cristo. Só Deus. Entendeu? Quando ela ouve a palavra de Deus e ela abre o coração e deixa o Espírito Santo trabalhar, que é o Espírito de Deus, aí é outros 500. Aí ela vai andar com Jesus. Você quer ver? Tá aqui, ó. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Então, Jesus perdeu aqui muitos e muitos discípulos. Muitos. Você quer ver? O versículo 27. Então disse Jesus aos 12, quereis vós... 27 não, 67. Perdão, 67, tá? Do capítulo 6. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Entendeu? Jesus falou isso porque ele sabia que eles não iriam se retirar. A palavra já estava falando com eles. Só tinha um no meio deles, desses discípulos aqui, que ele andava com Jesus, mas ele não era dos tais. Ele não era dos de Jesus. Ele não pertencia a Jesus. Quem era? Judas. Está aqui o versículo 64, diz que Jesus bem sabia quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar ele, de trair ele. Então, Judas, mesmo andando com Jesus, Jesus sabia que ele estava ali no meio, mas ele não estava. Ele estava com Jesus, mas não estava. Entende isso? Então, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí você pode ver que no capítulo 15 de João, você vai também ver que Jesus olhou para eles e disse, eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, Jesus falou isso porque ele já sabia que aqueles discípulos já estavam com ele. Que a palavra de Deus já havia um efeito, já havia feito ali algo dentro do coração deles, ao ponto que eles sabiam que eles não se separariam mais de Jesus. Amém? É assim com você? Amém? Será que é assim com a tua vida? Para e pensa, faça uma reflexão. Então, as pessoas que passam a agradar de jeito mesmo assim, de fato mesmo a Deus, são as que vivem a palavra de Deus. Versículo 65 diz isso. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então a obra quem faz é Deus dentro de nós. Amém? Você viu isso em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Você viu isso em Efésios, capítulo 4, versículo 24. Amém? Amém. Como é que você é criado em Deus? Pela palavra. Amém. Glória Amém? Tem que haver uma participação sua, porque a tua única participação é o teu querer. Amém? Amém. E a total participação é a do Espírito. Através de quem? Da palavra de Deus. Então, se eu não quiser ouvir a palavra de Deus, nada feito. A minha vida também não vai mudar. Agora você entende? Por isso os escândalos, por isso a gente vê uma pessoa, a gente acha que é crente, de fato, né? Mas não é. A Bíblia, Jesus disse como é para a gente procurar saber. É só observar os frutos. Amém? A árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Então, olha só. O versículo vamos continuar. Se eu de fato, olha só, se você de fato praticar a palavra de Deus, amém? Você vai ter fruto. Se você de fato praticar a palavra de Deus, você vai ter fruto. E esse fruto, ele não é produzido por você. Ele não é produzido por mim. Ele é produzido pelo Espírito. Amém? Então, como eu posso dar fruto para Deus? Eu quero que você vá comigo em Gálatas.
Como você pode dar fruto para Deus? Como nós podemos dar fruto para Deus? Gálatas capítulo 5. Entendeu? Não tem outro meio do cristão, né, do filho de Deus dar fruto se não for desse modo aqui, ó. Tá? Eu poderia mostrar outros versículos, mas vamos, para ser mais rápido, eu quero mostrar para você Gálatas 5, versículo 16. Olha só. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá entendendo? Para que você não faça o que você quer. Entendeu? E às vezes você quer agradar a Deus. Você entende agora? Já até vai tirar essa dúvida. Ah, por que eu quero agradar a Deus e eu não consigo agradar a Deus? É porque você não se deleitou na palavra de Deus. Amém? Que é a palavra de Deus que nos limpa. E quando você se deleita na palavra de Deus, tudo vai facilitar para Deus fazer o que Ele quer na tua vida. Amém? Amém. Então, olha só. Você pode dar fruto? Pode. Como é que você vai dar fruto? Se você se deleitar na palavra de Deus, você vai andar em espírito, aqui, ó. Se você quiser realmente praticar a palavra de Deus, viver ela. Tá aqui, ó, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Amém? O que diz João 6,63? O espírito é o que dá vida. A carne para nada se aproveita. Agora você está diante de uma palavra que te diz ou a carne ou o espírito. Está dizendo aqui, ó, andai em espírito, para que você não cumpra a vontade da tua carne. Então, para que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida, eu preciso optar por andar em espírito. Amém? É uma opção sua, é um desejo seu, uma determinação sua. O Espírito de Deus, ele não vai te forçar nada. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Então, ou é a carne ou é o espírito. Ou é a tua vontade ou é a vontade de Deus. Amém? Na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, e você permitir que ela trabalhe, Deus vai trabalhar assim. Tá entendendo? Então, nunca mais você vai ficar perguntando assim, por que eu sou um crente que não dá fruto? Tá aqui, a razão é esta. Entendeu? Andar em espírito. Por quê? Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, por que eu devo andar em espírito? Porque se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou estar debaixo da lei. Amém? Ninguém vai poder apontar os meus erros. Pelo contrário, eu vou me submeter a Deus e Deus vai trabalhar em mim. E o que vai aparecer em mim já não é mais a carne. Está aqui, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, amém? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E não adianta você lutar sozinho para evitar essas coisas na sua vida. Não adianta eu lutar sozinha, porque eu não vou me livrar dessas coisas aqui, e nem você vai se livrar, se não for pela palavra de Deus. Amém? Se não for eu deixando o Espírito, se não for eu deixando o Espírito de Deus trabalhar em mim. Glória a Deus. Amém? Entende isso? Por isso, Deus falou para Josué, medita nessa palavra dia e noite. Por isso, Jesus disse, orai sem cessar. E ele disse que para a gente orar e vigiar, para que não entre em tentação. Então, eu devo viver uma vida de oração.
Amém? Eu devo viver uma vida de meditação na palavra de Deus. Se eu tiro pouco tempo para orar, se eu tiro pouco tempo para meditar na palavra, entendeu? De nada vai adiantar, eu vou continuar andando na carne mesmo. Entendeu? Então, para que a carne não me vença mais, eu preciso dar lugar ao Espírito. E para mim dar lugar ao Espírito é a palavra. Eu preciso ter tempo para a palavra. Vou já te mostrar por quê. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Você está entendendo? Então, por isso que o mundo olha para o crente malemar, aquele crente mal lavado, sabe? E não mudou nada na vida desse crente, aí ele vai só envergonhar o evangelho. Então, versículo 23, ó. Contra essas coisas não há lei. Contra quem? Contra o amor, né? Contra a paz, contra a longanimidade, né? Pessoas pacientes, as pessoas que têm bondade com elas, fé, mansidão, temperança. Olha aí. Agora você observou os frutos do Espírito. Esse aqui não é fruto de ninguém, não, de pessoas, não. É fruto do Espírito. A reação da palavra de Deus em você, em mim. Glória a Deus. É a reação, é o resultado. Olha só, é a vida de quem vive na palavra, de quem observa a palavra, de quem pratica a palavra. O resultado é esse, ó. Vai ter frutos do Espírito. Vai ser uma pessoa cheia de amor, vai ser uma pessoa cheia do gozo de Cristo, cheia da paz, vai ser uma pessoa longânima. Amém? Uma pessoa benigna, ela vai haver dentro dela a benignidade do Espírito, a bondade do Espírito, a fé que vem do Espírito, a mansidão que vem do Espírito, a temperança que vem do Espírito. Não é seu, não é nosso, é do Espírito. Entendeu? Por isso tem que ter a palavra. Entende isso? Então não é você agora eu vou me tornar bonzinho, porque agora eu vou me esforçar para me ser uma pessoa boa. Não existe isso, não. Essa honra é de Deus. Amém? Porque esse é o caráter dele. Glória a Deus. Agora esse caráter, ele tem que resplandecer em nós, essa luz que é de Deus, que é Deus. Deus é a luz, a palavra é a luz. Tem que resplandecer em nós. A Bíblia diz que a vida do crente, o verdadeiro crente, aquele que ama a palavra de Deus, ama estar na presença de Deus, é como a luz da aurora. Ele é justo, a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Já viu o sol de manhã? Quando ele vai nascendo, aquele dia ensolarado, aquele dia mais forte de sol, o sol lá do Nordeste, vamos falar do sol do Nordeste, né? Porque não tem nada nublado, né? É só sol, sol, sol. Então ele começa de manhã, ele vai nascendo, aí ele vai forte, forte, forte. Quando é meio-dia, meu Deus, meio-dia, você pode fritar um ovo no meio do asfalto. Porque é um sol muito forte. É isso que Deus diz, que a vida do verdadeiro crente é como o sol que brilha cada vez mais. Amém? Vai brilhando cada vez mais, não tem retroceder. Fulano tal disse que era crente, fulano era uma bênção, agora já não é mais. Não, queridos. Não, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram, continua falando, ó. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Tem que haver fruto, irmãos. E concupiscência. Olha só, crucificaram a carne com as suas paixões e a concupiscência, o pecado. Crucificaram. Amém? O pecado foi crucificado. As paixões carnais foram crucificadas. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você quer ver fruto na sua vida,
Fruto totalmente, o fruto que é produzido pelo Espírito de Deus e não por você, você vai precisar andar no Espírito. Amém? Você vai precisar andar no Espírito. E andar no Espírito é andar na palavra, é cumprir a palavra, praticar a palavra. Como guardar a palavra? Se guarda a palavra, olha só, cumprindo-a. Se guarda a palavra praticando. E para se praticar a palavra, é só o Espírito de Deus que vai poder nos ajudar a praticar a palavra. Glória a Deus. Capítulo 17 de João, só para a gente terminar. Vamos terminar agora revisando os versículos 17 de João, versículo 20 ao 21. Olha o que Deus quer de mim e de você. O que Ele quer de mim, de você. Versículo 20 até o 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus. Amém? O mundo está esperando ver o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? Uma pessoa que pratica a palavra de Deus, ela vive, ela anda no Espírito, ela tem o mesmo sentimento que Cristo teve na terra. Amém? Amém. Ela tem o mesmo sentimento, ela vai fazer o que Jesus fez. Ou então não é a palavra nela. Porque o que diz a palavra de Deus aqui é: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus tem que sair em nós. Amém? Os frutos do Espírito de Deus têm que ser vistos através de nós. Amém? Em nossas vidas. Nós vimos isso em Gálatas. Mateus capítulo 13, a Bíblia diz, olha o resultado. Você quer ver o resultado? É fruto a 100, a 60, a 30. Capítulo 13 de Marcos, ou seja, de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 23. Olha o fruto de verdade. Mas o que foi semeado em boa terra. Amém? O que pratica a palavra de Deus, é chamado boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Amém? João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo de número 1, do 1 ao 6, você pode ir lá comigo? Vamos lá, Salmo de número 1, do 1 ao 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Meu Deus, forte, né? Muito forte. Capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Entendeu? A pessoa que vive a palavra de Deus, ela já está determinada no coração, ela não se contamina. Amém? Não anda segundo o conselho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Meu Deus, ó. Antes, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei, ela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha a diferença, ó. Tem fruto, amém? A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Amém? Esse é o resultado de uma pessoa, é a vida de uma pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus. Salmo de número 1, versículo 1 em diante, até o 6, tá? Romanos capítulo 8. Vamos continuar vendo. Romanos capítulo 8. Olha o que diz a palavra de Deus.
Meu Deus, é forte, né? Vai lá em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Amém. Versículo 14. Olha o resultado. Amém? Se eu de fato praticar a palavra de Deus, eu terei fruto, porque os frutos não são de mim, mas são produzidos pelo Espírito de Deus através da palavra. Tá aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o quê? Olha o resultado. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, meu Deus, dá para saber, ó. Esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus, você pode perceber que eles são guiados não pela maneira deles pensarem, mas eles são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Amém? E o Espírito de Deus, ele tem frutos. Quais são os frutos? Amor, benignidade, gozo, paz. Amém? Domínio próprio. Amém. Meu Deus, ó. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O filho de Deus, ele tem certeza, ele tem convicção de que ele é um filho de Deus. Amém? Amém. E não só isso, ele tem frutos, e os frutos são vistos. Em todo lugar onde ele está, vai se ver frutos do Espírito de Deus na vida dele. Você quer ver como é verdade? Vai em Atos capítulo 2. Amém? O resto é conversa fiada, viu? Às vezes você encontra pessoas querendo debater um com o outro. Ai, é necessário, né? O crente está congregando. Gente, é Bíblia. Você vai para a Bíblia, vai para a palavra. O que é fora da palavra é só conversa fiada. O que é fora da palavra é coisa do coração humano. Mas é o que diz a palavra de Deus, que todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? No capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo e falavam uma só língua, olha só. A língua dada pelo Espírito de Deus. E o versículo 44, olha o resultado. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Essa palavra aqui faz até cair por terra. Cai por terra toda a teoria dos desigrejados, né? Das pessoas que dizem que não precisam congregar, que não precisam da igreja. Daqui, cai por terra. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas que criam depois do Pentecoste, quando a igreja do Senhor Jesus foi formada na terra, a Bíblia diz que eles tinham um só pensamento, eles tinham um só sentimento de estar juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é a razão porque Ananias e Safira foi fazer o contrário, né? Achando que o Espírito Santo ia deixar por isso mesmo. Eles viram que os apóstolos, né, que os crentes, os verdadeiros crentes, até vendiam suas propriedades que tinham a mais, eles vendiam e davam uma oferta grande. Tá lá no versículo, tá aqui no capítulo 2, versículo 26, né? Capítulo 2, capítulo 2, deixa eu ver lá. Tá? No capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 26. Versículo, 37. Então a Bíblia diz que este homem aqui, ó, versículo 36, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita,
natural de Chipre. Ele possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Esse homem morreu, porque ele foi tentar mentir, ele foi tentar fazer o que os outros crentes sinceros, que tinham frutos de fato, entendeu? Crente de verdade, ele foi tentar imitar. Ananias foi tentar imitar. Gente, o verdadeiro cristão, entendeu? Não dá para a gente imitar a parte, fazer de qualquer modo. O verdadeiro cristão, o fruto vem do Espírito, na vida desse cristão, na vida dessa pessoa. O fruto que estava na vida de Barnabé, que vendeu, ele chegou a vender a herdade dele, ele vendeu a propriedade dele, ele fez isso por amor, e Ananias foi fazer isso por inveja. Ananias foi fazer dizendo assim: eu quero também fazer o mesmo, para querer mostrar que ele também era um crente. Queridos, esse mesmo Espírito que Ananias tentou enganar, que é o Espírito de Deus, ele é o hoje, ele é amanhã e ele é sempre, para todo sempre. Não dá para se viver uma vida de crente disfarçado. Não dá, porque uma hora é descoberto. E aqui a Bíblia diz que foi descoberto e Ananias morreu. Deus diz na palavra dele, nós precisamos examinar a nós mesmos. Lembra na palavra da ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, né? A palavra nos mostra, nos ensina que nós precisamos examinar a nós mesmos, se de fato nós temos frutos, se de fato o Espírito de Deus vive em nós, se andemos de fato no Espírito. Amém? Se andamos de fato na verdade, porque podemos enganar as pessoas nesta terra, mas nós não podemos enganar, nós não conseguimos enganar a Deus. Glória a Deus. Amém? E a Bíblia diz que por causa de muitas pessoas que andam enganando, tentando enganar a Deus, são pessoas que dormem ou até já morreram espiritualmente. Então, queridos, fica aqui essa palavra de alerta, como guardar a palavra de Deus. Se guarda a palavra de Deus praticando, andando no Espírito, andando na palavra. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.